Bom dia, saúdo todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Cristo para você, todo o povo brasileiro. A paz de Cristo para você que vai ouvir mais uma mensagem da palavra de Deus. A paz de Cristo para você que está ouvindo esse vídeo, assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor venha estar com cada um de vocês, seja no trabalho, na rua, em casa, nos seus familiares, aonde você estiver, o Senhor seja com você. Tomar aqui um café gostoso que eu fiz agora. Não sei se está tão bom, né? Mas vou tomar um café muito gostoso, porque nessa hora de manhãzinha, lendo a palavra de Deus, que é o pão, né? Porque o pão é a palavra de Deus. Pãozinho quentinho que sai do céu. E mais com um café desse. Tá ótimo. Então, hoje eu quero ler as Santas Escrituras. Hoje eu quero me alimentar do pão espiritual. Do pão que desce do céu. A palavra de Deus. E hoje eu quero ler um texto, né? Onde fala aqui em Lucas, no capítulo de Lucas, sobre a pesca maravilhosa, né? Quem nunca pescou, né? Nossa, eu gosto muito de pescar, muito. Eu amo pescar. Só que às vezes quando eu ia pescar, né, o peixe estava tão esperto, quando eu botava uma iscazinha ali e tal, logo o peixe vinha, né? O peixe vinha e carregava a isca do meu anzol. Rapaz, eu acho que naquele dia, um dia que eu fui pescar, o peixe, eu acho que ele ficou gordo naquele dia. Os peixes ficaram gordos. Mas só que tinha vezes que eu pegava muito peixe também. Muito peixe. E hoje eu quero falar sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, fala, olha o título aí, ó, a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Vamos ler? Vamos ler o texto aqui, ó. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Olha só, quer dizer, que os homens daqueles barcos, né, voltando da pescaria, viu que não pescou nada. Eles já iam lavar as redes, né? Já ia pendurar as redes, lavar e depois pendurar as redes. Olha o que diz mais aqui, ó. Olha no verso 3. Entrando em um dos barcos, que era de Simão. Quem era esse Simão, hein? Simão Pedro, né? Esse Simão aqui é aquele Pedro lá. O Pedro já estava vindo da pescaria, não pescou nada, Pedro aqui, ó. Né? Que era, ó, de Simão Pedro, e pediu-lhe que, ó, o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te o largo, lançai as vossas redes, ó, as vossas redes, para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, olha só, chamou até Simão, conheceu até que próprio Cristo, né, era mestre. Olha só, Simão falou: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, vírgula. É porque Simão Pedro, né, o próprio Pedro,
Ele era um profissional em pescaria, Pedro. Um profissional, né? Passou a noite inteira pescando. E ele que tinha experiência com peixe, não pescou nada, né? Então ele falou para o próprio Cristo, ó, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo apanhar o... Ó, sobre a palavra de Deus, olha o que aconteceu sobre a palavra de Deus agora. E ir fazendo, apanhar grande quantidade de peixe. Olha, tá vendo? Quando eles obedeceram ao mestre. Quando eles deram ouvido à palavra de Deus. E quando o próprio Cristo falou assim, lança as redes. Então, o próprio Pedro foi falando, tá bom. Sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Olha o que diz mais, ó. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, que rompia-se-lhes as redes, olha só. Então as redes aqui estavam pesadas demais, que estava querendo romper. Estava tão pesada que os homens lá, Pedro e os outros homens, estavam nem podendo puxar. Estavam nem podendo puxar as redes. Então, olha o que diz mais aqui, ó. Olha o verso 7 agora, o verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram e ambos os barcos. Barcos aqui está no plural. Quer dizer, que não tinha só o barco de Pedro. Tinha outros barcos ali. Olha só. E pondo-lhe quase iram a pique. Tá vendo? Quer dizer, que quando eles colocaram os peixes, né? Pela quantidade que era grande. E o barco quase que ia a pique. Quer dizer, quase que ia afundar. Ia afundando. Para a quantidade de peixe, que era grande. E além do mais, o peso também das pessoas que estavam naquele barco. E ajuntando-se com o peso, né, a quantidade de peixe também, né, que havia ali, do qual estava naquelas redes ali, naquelas redes, cheia de peixe, que era tão grande, né, a quantidade. Então quase que ia a pique, quer dizer, quase que ia afundando. Olha o verso 8 agora. Ó. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos seus pés, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros. Olha o verso 10 agora. Isso é tremendo isso aqui. Olha o verso 10. Bem como de ti, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, quer dizer, que Pedro ali tinha também como se fosse muitos funcionários ali. Funcionários, sócios, funcionários, tá? E ajudava eles nas pescarias, né? Então, que era dos seus sócios. Disse Jesus a Simão, quer dizer, a Pedro, né? Simão Pedro. Jesus falando com Pedro, não temas. Doravante serás pescador de homens. Arrastando eles aos barcos sobre a praia, deixando tudo e seguir. Tá vendo só? Quer dizer, que Pedro
Pedro, ele, junto com seus companheiros, né? Pedro, e junto com seus companheiros, com seus auxiliares, outras pessoas ali, Pedro, ele... Porque Jesus Cristo estava ali ensinando a multidão, pregando para a multidão, a quantidade era grande demais. Só que depois vi, né, o próprio Cristo vendo ali, os pescadores ali, né, como Simão, né, que é Pedro, Tiago e outros ali também, que pescavam junto com Pedro. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, vendo isso, como perguntando: vocês não pescaram nada, vocês? Não, eles mesmos falaram, passamos a noite inteira e não pescamos nada. Não pescamos nada. E logo ele, quando Jesus Cristo estava ali, né? E eles já estavam saindo do barco, já ia lavar as redes. O próprio Pedro já ia lavar as redes, por ele não ter pescado nada. Talvez não pegou nem um peixe, né? Porque para levar para a sua família, né? Para levar também para alguém, né? Então Pedro, ele não pescou nada. Pedro, naquela noite, ele não pescou nem sequer um peixe. E quando ele chegou, Pedro já ia lavar as redes, quer dizer, já ia limpar as redes, já ia lavar, dar uma lavagem, depois ia trepar ali, ia pendurar as redes para depois ele pescar de novo. Só que o Cristo, vendo isso, falou: se quiseres, se vocês deixar, eu posso encher o barco de vocês. Se vocês quiserem, eu posso, né? Eu posso encher o barco, encher as redes de vocês de peixe. Posso ajudar, né? Então eles ali, talvez até eles, né? Porque Pedro era um profissional em pescaria. Pedro, ele conhecia ali as áreas todas, né? Toda a área, que tinha peixe, o que não tinha. Então Pedro, ele, como se fosse duvidando, né? Duvidando. Até Pedro foi: então tá bom, sobe a bordo, né? Suba. Então fico imaginando o próprio Cristo entrando ali no barco de Pedro, né? E logo ele falou: lança as redes, lança as vossas redes, lança aqui. Talvez ali era raso demais, né? Mas só que quando Deus manda, né? Não importa aonde seja, né? Aonde seja. Porque a palavra de Cristo, o poder da palavra de Deus é grande. Não importa se estava ali no raso ali, né? No raso. Porque o próprio Cristo, quando falou: Pedro, para outros também, lança as redes aqui. Lança as vossas redes. Por mais que seja raso, né? Porque quando o próprio Cristo manda, todos os peixes obedecem. Não importa se está no raso, não importa se está no fundo. Todos os peixes obedecem à voz de Deus. Todos. E todos os animais também obedecem. Então, quando Pedro lançou as redes, quando Pedro lançou as vossas redes ali, logo ele viu, o próprio Cristo mandou: puxa as redes. Puxa. E conforme quando eles puxaram as redes, né? Quando chegou em cima, sobre as águas, a quantidade de peixe era tão grande, a quantidade de peixe tão grande, né?
que eles pediram ajuda aos outros barcos que estavam ali. Pedro teve que pedir ajuda aos outros barcos que estavam ali. Porque a quantidade de peixe era enorme. Era grande a quantidade. E além do mais, a quantidade era tão grande, a quantidade de peixe, que o barco quase que ia a pique. Quase que os barcos iam afundando para a quantidade de peixe. A palavra de Deus diz. Em Lucas capítulo 5 diz que o barco quase que ia a pique para a quantidade de peixe. Né? Quantidade de peixe. Então, eu fico imaginando agora Pedro, né, falando com Cristo, se admirando daquele homem, do próprio Cristo, do Cordeiro de Deus. Certo que Pedro, ele não sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o enviado de Deus. Mas quando ele viu aquele milagre, porque ali foi um milagre, né? O milagre da pesca maravilhosa. Então Pedro ficou abismado. Pedro ficou como se fosse assustado com aquilo, né? Porque Pedro nunca tinha pescado na vida dele tanto peixe assim. E olha que a quantidade de peixe era grande, enorme a quantidade. Porque o barco ia afundando. Quase que o barco ia afundando, quase que a pique, por a quantidade de peixe. Então, Pedro, com tudo aquilo, se assustou. Porque ele passou a noite sem pegar nada. Talvez Pedro estava no mesmo lugar que ele estava, aonde ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. E aquele homem leva no mesmo lugar. O próprio Cristo manda lançar as redes no mesmo lugar. No mesmo lugar. E pega a quantidade de peixe daquele tanto, que o barco quase que ia a pique. E ali, o próprio Pedro, os outros homens que estavam ali, ficaram todos admirados com o que estava acontecendo. Pedro, ele ficou abismado. Pedro ficou como se fosse, né, querendo dizer, que homem é esse? Oh meu Deus, que homem é esse? Que até os peixes obedecem a ele? Que tipo de homem é esse? Que tipo de homem é esse? Que os peixes obedecem, que até os peixes obedecem. Às vezes, é só obedecer. É só obedecer. Igualmente na palavra de Deus diz, melhor é obedecer do que o quê? Do que sacrificar. Obedecendo você vale muito mais. Obedecendo você vale mais do que sacrificar. Porque fazer sacrifício de tudo. Porque eu fico imaginando, né? De Jonas. Jonas, quando o próprio Deus falou com Jonas ali, né? Jonas, no lugar dele obedecer, ele quis fazer um sacrifício de doido. Como se fosse, não, vou fazer um sacrifício. Vou por aqui, vou fugir por aqui, aquilo outro, vou comprar uma passagem no bar e vou embora. Só que não adianta. Obedecer é melhor. Obedecer você vale mais ainda. Obedecer você tem lucro. Só que Pedro, ele mesmo falou, tá bom. Sobre a tua palavra, vou lançar as redes. Sobre a tua palavra. Quer dizer, que ele mesmo, Pedro, reconheceu. Reconheceu que ele, sob a palavra dele mesmo, ele não ia conseguir, ele não iria conseguir nada. Porque passou a noite pescando e não pegou talvez nem sequer um peixe.
Então o próprio Pedro foi e falou, então tá bom, sobre a tua palavra, eu vou lançar minhas redes, vou lançar as redes. E logo Pedro viu o resultado. Então, o próprio Pedro vindo com tudo aquilo, com aquele acontecimento, tudo aquilo que aconteceu, né? Então Pedro ficou como se fosse abismado. Pedro, ele ficou abismado, né? Ficou abismado. Então, o próprio Pedro foi e falou assim, não chega perto de mim não. Não chega perto de mim, não chega tão próximo de mim. Porque eu sou pecador. Porque eu sou um homem falho. Porque eu sou um homem que tudo dá errado. Tudo dá errado, sou um pecador. Então o próprio Cristo olhando para Pedro, né? Olhando para Pedro, ele falou, Pedro, vem comigo, Pedro. Segue-me. Porque desde agora você estava pescando peixe. Porque desde agora, Pedro, tu era um pescador de peixe. Mas agora, Pedro, quero fazer de você um pescador de alma. Um pescador de homens. Olha só. Só que eu fico imaginando, né? O próprio Deus, né? Chamou muitas pessoas, né? Para ser um pescador de alma. Pescador de homens. Só que muitos deles se venderam. Muitos deles se corromperam, né? E hoje estão até brigando um com o outro aí. Se esqueceram de quem o chamou. Se esqueceram daquele que tornou o pescador de um. Se esqueceram exatamente daquele que tem todo o poder, né? Daquele que manda, daquele que é dono de tudo. E hoje estão no mundo fazendo coisas, desagradando, né? Estão até discutindo nas redes sociais, brigando. Será que era isso mesmo que Deus quer? Que você brigue, que vocês se discutem em palavras, se debatem um com o outro entre a palavra. Porque quando eu imagino que o próprio Cristo, né, nunca quis debater com ninguém. Nunca. Isso foi um exemplo que eu tomo todos os dias para a minha vida. Todos os dias. Quando eu vejo uma pessoa querendo debater, como já teve um aí, né? No meu Face, a pessoa querendo debater. Vamos discutir aqui, vamos debater aqui com a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus não é para se debater. A palavra de Deus é para salvar a humanidade. A palavra de Deus é para ensinar como se deve andar, como se deve seguir, aquilo outro, orientar. Não para se debater. Essa pessoa está muito desorientada, rapaz. Talvez o diabo prepare os seus para vir debater. Não quer debater nada. A palavra de Deus não é para se debater. Não. Dentro da Bíblia eu nunca vi Jesus Cristo debatendo com ninguém. Não. Nem com o próprio Satanás ou o próprio Cristo quis debater com ele. E olha que Jesus Cristo, o próprio Cristo, poderia fazer isso. Ele tinha um poder acima de tudo. Mas só que o Cristo nunca quis debater nem com Lúcifer. Quando estava lá no deserto, lembra no deserto? Quando o próprio Satanás apareceu ali para o Cristo no deserto, depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, né? Então apareceu ali o próprio Satanás, Lúcifer, apareceu ali querendo debater com Cristo. Se tu és, olha aí, ó, ainda quis pôr dúvida ainda, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha só. Então o próprio Cristo falou, olha, apelando pelo poder do meu Pai,
Eu fico imaginando o próprio diabo falando, mas tu tem um poder, transforma. E come, mata a tua fome. Então o próprio Cristo não estava debatendo. Estava demonstrando para ele que não é assim. Não é assim. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Estava ensinando, não estava debatendo. Então o próprio Cristo, nem com o próprio demônio, que é o príncipe dos demônios, que é o Lúcifer, o próprio Deus nunca quis debater com ele. Porque sabe que o próprio Deus, foi Deus que criou o próprio Lúcifer. Então o próprio Lúcifer é como se fosse filho da criação de Deus. Porque foi Deus que criou ele. Só que ele não obedeceu, preferiu ficar contra Deus, se rebelar contra Deus e sair por aí fazendo besteira como ele faz todos os dias. Porque nunca houve verdade nele. Porque quando há verdade numa pessoa, ela se afirma na verdade. E nunca se corrompe. Nunca. Se você vê hoje em dia aí, as pessoas brigam nas redes sociais. Eu prego melhor. Eu sou o melhor. Eu é que faço, tudo é o eu. Eu fico imaginando que um dia o próprio Satanás, Lúcifer, né? Ele usou essa palavra também, eu. Lembra lá em Isaías? Ele fala, eu criarei meu trono. Olha só, o eu, o próprio diabo, Lúcifer, falando. Eu criarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu subirei mais alto, sei o quê. Tudo enquanto é eu. Nada. Só tem um que pode falar isso. E esse é Jesus Cristo. Quando o próprio Cristo falou, eu sou o pão da vida. Isso sim. Isso eu posso tirar até o chapéu para ele. Porque esse sim é o pão da vida. Só ele é o pão da vida. E ainda falou mais. Eu sou o caminho. Lembra lá em Evangelho de João? No capítulo 14, verso 6. O próprio Cristo fala, eu sou. Olha, esse sim é o caminho mesmo. Verdadeiro, reto. Que conduz à salvação. Que conduz à vida eterna. Que conduz à felicidade eterna. E muito mais ainda. Né? Então, Cristo ele nunca quis debater com ninguém. Nunca. Só que a única coisa que ele quis foi que obedeça. Porque você obedecendo, você vale mais do que toda a humanidade obedecendo a Deus. Né? Porque aprenda isso você. Então o próprio Cristo foi e falou, Pedro, desde agora, Pedro, será pescador de peixe. Mas agora, Pedro, segue-me. Vem comigo. Vou fazer de você pescador de homem, pescador de alma. Agora tu vai pescar para mim, Pedro. Tu vai trabalhar para mim. Tu vai fazer a obra agora para mim. Tu vai fazer a minha obra. A minha obra. Quer dizer, o próprio Deus ele é o nosso patrão, sabia disso? Nosso patrão. Ele é que nos dá tudo. Sabia disso? Nós somos dependentes de Deus. Eu só dependo de um só patrão. Esse meu patrão é Jesus Cristo. Ele é que dá tudo. Se você precisa, você não precisa nem correr a homem. Deus é tão... Deus sabe de tudo, né? Conhece o coração do homem. Ele sabe, ó, dependa de mim. Se você for depender dos homens, são falhos. Os homens decepcionam muito. Então dependa de mim. Né? Então o próprio Cristo chega para Pedro, agora Pedro, você vai trabalhar para mim. Você vai ser pescador de alma. Você vai ser pescador de homens, Pedro. Lê aí. Só para você ter ideia. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, né? No verso 10 diz assim, ó. Bem, como ti, Tiago, como de ti, Tiago, e João, filho de Zebedeu, que era seus sócios, ponto.
Olha agora o que diz aqui, ó. Disse Jesus a Simão, quer dizer, Simão Pedro. Olha só. Não temas, quer dizer, não tenhas medo. Não fica assustado. Olha mais agora. Doravante, olha só. Quer dizer, agora serás pescador de homens. Tá vendo? Pescador de homens. Olha só. O próprio Cristo falando. Agora tu vai ser pescador de alma. Pescador de homens, Pedro. E ali estava Tiago também. Ali também estava João. E todos eles viram isso. Então, desde agora, esses homens, né, vão ser pescador de homem, de alma, para o reino do céu. Oh, glória, hein? É desse jeito. Eu fico imaginando, né? Fico imaginando eu quando eu trabalhava mais o meu pai, lá no meio da roça. Lá no meio da roça eu passava no meio da cidade, todo sujo, fedendo a suor, né? Roupa rasgada. Passava o dia arrancando toco, né? Trabalhando mais com meu pai na roça. Teve um dia que nós passávamos fome, chegamos até a passar fome, né? Meu pai bebia muito. Meu pai só vivia no vício da bebida, né? E além do mais, nossa família estava se destruindo. Então, só tinha um meio. O próprio Deus chegou para mim, né? O próprio Cristo, o Deus, né? Certo que ninguém consegue mais ver a Deus, ninguém. Hoje, a humanidade que está aí. E ele falando no meu coração, falou assim: filho, só tem um meu. Posso mudar toda a estrutura. Eu posso mudar toda a tua casa. Eu posso tirar teu pai do vício. Eu posso mudar a história da sua família. Eu posso. E seu pai vai sentir nojo da bebida. Ele vai beber só chá. É mesmo? Nossa. E como eu posso fazer isso então? O que você quer que eu faça para que você venha mudar a minha história? Mudar a minha vida? Porque eu não aguento mais essa vida. Então o próprio Deus vem para mim. De hoje para adiante, eu quero que você seja um pescador de alma. Eu quero que você ensine as escrituras. Porque muita gente vai se corromper, vai vender a minha palavra. Se enriquecer com a doutrina da prosperidade. Mas você seja diferente. Eu é que vou revelar as palavras para você. Eu que vou revelar. Então, eu só obedeci. Eu só obedeci. E quando eu obedeci, quando eu aceitei trabalhar para Cristo, então eu imaginei, mas Senhor, eu sou um pecador, Senhor. Eu sou um pecador. Eu erro muito. Eu não sou nada. Nem estudo eu tenho. Como eu vou fazer isso? Como eu vou falar? Então o próprio Deus falou: filho, você não vai falar. Eu é que vou falar por você. Só abra a boca. E além do mais, é bom mesmo que você só tenha feito a 6ª série. Só esse estudo. Porque acima disso aí eu vou tirar um exemplo para mostrar para a humanidade que você não precisa disso. E do futuro cuido eu, filho. Só me obedeça. Venha e pesque para mim. Seja um pescador de homem. Seja um pescador de alma para o meu reino. E mudarei toda a situação.
E logo começou logo por mim. Deus começou logo me mudando, me moldando. Assim como um oleiro molda um vaso. Você já foi numa olaria? Uma olaria como o oleiro lá mexe com o vaso, molda o vaso, mexe com o vaso. Então, desse jeito foi Deus na minha vida. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado Marciano Souza. Deus te abençoe, meu amado. Bom dia para você. Então o próprio Deus mudou a minha vida. Mudou a vida do meu pai. Hoje meu pai, né? Antigamente ele só bebia cachaça. Né? Cachaça mesmo. Aquele álcool, um álcool que... Hoje ele só bebe chá. Deus mudou. Então é assim que Deus pode fazer. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Eu só vivia brigando com meus irmãos, né? Batia nos meus irmãos, maltratava, xingava. E hoje estou aqui. Estou aqui. Deus transformou. Homem nenhum transforma ninguém. Só Deus transforma o homem. Só Deus resgata o homem. Só Deus. Só Deus também faz você feliz. Só Deus muda a sua história. Só Deus. Pensa nisso, você. Pensa nisso. E Deus está disposto a mudar a sua vida. Deus está disposto a mudar todo o seu lar. É só você querer. É só você querer. Pensa nisso. Assim como Deus fez com Pedro, Ele fez comigo. Assim como Ele fez comigo, faz com você. Seja um pescador de alma. Seja um pescador de homens. Ide. Né? Foi assim que o próprio Cristo falou. Ide. A todo mundo. E pregai o Evangelho. Ensinando nas nações. Ensinando o Evangelho. E muito mais ainda. Porque Deus é com você. Deus é com você. Em nome de Jesus. De Jesus. Fica com essa palavra. E que Deus abençoe a todos. E um bom café da manhã. Graças e paz sejam com todos. E agradeço a todos. Por junto, eu aqui, você daí. Aprender junto. Se alimentar do pão da vida. O pão que desce do céu. A palavra de Deus. Em nome de Jesus. De Jesus. Amém.